Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 8, aula 8. O que vamos aprender na aula de hoje? A refletir sobre a violência contra idosos, a reconhecer a sequência dos números de 1 a 50 e a resolver as adições. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para se conscientizar sobre a violência contra os idosos e para aprender a sequência numérica e para aprender a somar. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 8 do plano de estudos dirigidos impresso. Então, do material que você tem, selecione, por favor, a aula 8. Lembrando que você pode voltar à aula sempre que precisar, pode ouvir novamente as explicações e seguir passo a passo comigo, além de também acionar o seu professor, que é a forma que nós saberemos se você está ou não aproveitando essas atividades. Então, seu professor está à sua disposição para te auxiliar, para fazer as correções necessárias e para te dar as orientações que forem precisas. Observe o cartaz abaixo e responda. Então, eu vou destacar algumas coisas, como fiz na outra aula, para relembrarmos do cartaz. Idosos, a negligência é a forma de violência mais presente no Brasil, mas existem outras: física, sexual, emocional, psicológica, abandono, financeira e medicamentosa. Agora vamos para as atividades. Qual é o número que aparece no cartaz? O número para que você ligue é o número 150, o número 100 ou o número 10? Você vai escolher a alternativa adequada para marcar. Qual é a alternativa correta? É o 150? Ou é a alternativa 100 ou 10? A questão número 2 diz: complete a sequência numérica abaixo com os números que faltam. Então, você tem aí uma tabela que vai do número 1 ao número 50. Então, você vai preencher todos os espaços que estão em branco com os números que faltam. Então, veja, olha, tem lá o número 1 e depois do número 1, qual é o número que vem? Então, 1, 2, 3. 4, 5, 6 e depois do 6 o que vem? 8, 9, 10, 11 e depois do 11 e antes do 13. Qual é o número que temos ali? E você vai fazer isso assim por diante até você completar o número 50. Olha ali depois do 14, qual é o número que temos? E assim você vai completar até o número 50. Muito bem. Agora nós temos uma explicação de como resolver as adições. A gente vem falando sobre isso há algumas aulas e temos aqui uma sistematização para que a gente possa não esquecer, né, e entender bem. Então, olha, temos ali uma operação de adição. Olha lá, temos 20 mais 15. Então, é uma operação de adição. Quais são as regrinhas para que eu possa resolver uma operação de adição? Como eu já tenho dito para vocês, não podemos esquecer de colocar os números nas ordens corretas. Então, olha ali, temos ali, olha, a unidade. Primeiro, nós temos que resolver os números que está nesta ordem, na ordem das unidades. Porque se o número passar de 10, eu vou ter que passar um número para a dezena. Então, eu preciso começar pela unidade para verificar se o número que vai ser o resultado da soma de todas as parcelas que eu tenho ali, se vai ficar menor que 10 ou se eu vou ter que fazer a troca para a dezena. E depois, olha, então primeiro eu resolvo a unidade e em seguida é que eu vou resolver a dezena, olha. Então, neste caso aqui, 2 mais 1, 3, certo? Então, o que é importante nesse quadro? Resolva primeiro os números que estejam na unidade e depois os números que estão na dezena.
Aqui nós temos também, olha, mais uma explicação. Ainda nas operações de adição, nós temos as parcelas. Os números que vamos somando, a gente chama de parcelas. Então, né, neste exemplo do 23 mais 45, o 23 é a primeira parcela e o 45 a segunda parcela. Nós já vimos em aulas anteriores adições que têm várias parcelas, como na aula anterior, por exemplo, que somamos aquela quantidade de números de ingredientes do bolo, não é? Então, uma adição pode ter várias parcelas. Neste exemplo, temos uma parcela de 23 e uma outra parcela de 45. Depois, o resultado desta soma a gente chama de soma ou total. Muito bem, agora resolva as adições a seguir. Então, veja que temos ali, olha, várias adições, 4 para ser exata. Temos lá a letra A, que a primeira parcela é 21, mais 11, que é a segunda parcela. Então, não se esqueça, comece resolvendo pela unidade. Temos ali, olha, 1 mais 1 na unidade, e depois na dezena, 2 mais 1. Então, você tem ali a letra B também para resolver, a letra C e a letra D, para que você possa treinar o algoritmo de adição. No primeiro mês, Dona Joana gastou R$ 50 para comprar remédios na farmácia. No segundo mês, gastou R$ 25. Quantos reais ao todo ela gastou? Então, veja, no primeiro mês ela gastou R$ 50. Vou aqui representar com uma cédula de R$ 50. No segundo mês, ela gastou R$ 25. Eu vou compor este valor com uma cédula de 20 e uma cédula de R$ 5. Quando vamos montar uma conta, um algoritmo, vai ficar desta forma, olha, R$ 50 mais R$ 25. Observe que então usamos este sinal para dizer que é uma adição, e aí nós vamos lembrar que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Acabamos de aprender que temos que começar a adição pela dezena. Nós temos números exatos, então vamos só repetir os centavos. Se tivéssemos os centavos, teríamos que começar lá por ele, não é? Então, veja, agora eu tenho 0 mais 5, que eu vou ter, então, se eu não tenho nada. E tenho 5, então eu tenho 5 unidades, como aqui nas cédulas. Olha, tem uma nota de R$ 5. Agora, na dezena, números maiores que 10, eu tenho 5 dezenas dos R$ 50 e 2 dezenas dos R$ 20. 5 mais 2, eu vou ter 7. Então, ao todo, R$ 75. Ainda temos que responder. Olha, a pergunta é: quantos reais gastou ao todo? Então, vamos responder lá no espacinho da resposta. Dona Joana gastou ao todo R$ 75. Muito bem. Vamos para uma próxima, letra C. Dona Júlia vende bolos confeitados. No sábado, ela vendeu 18 bolos e no domingo, 13. Quantos bolos ela vendeu ao todo? Então, olha lá, no sábado, ela vendeu 18 bolos. Para que a gente possa ter uma referência visual, vou utilizar o material dourado, porque aqui nós não estamos falando de valores, assim, de quantidades. Então, vamos lá, olha, 18 eu tenho uma dezena e 8 unidades. Então, olha, uma dezena e uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8 unidades. Aqui eu representei 18, uma barra e 8 cubinhos. No domingo, ela vendeu 13. Olha, 13 bolos. Então, uma barrinha, mais uma, duas, 3 cubinhos. Então, o número 13. Lá no cantinho, já coloquei o 18, que é o número de bolos que ela vendeu no sábado, e também agora o 13. Vou fazer uma operação de adição. Observe que aqui eu tenho a situação que eu te alertei ali atrás. Por que que nós iniciamos fazendo a conta pela unidade? Então, olha, eu coloquei bem direitinho a unidade,
e a dezena, cada qual no seu lugar. Então, olha, eu tenho aqui o 8 para juntar com 3. Vamos observar isso ali no material dourado. Vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Percebam que 11 é maior do que 10 e eu não posso deixar números a partir do 10 na unidade. Então, eu tenho que pegar essas 10 e trocar por uma dezena. Olha lá, então, vamos fazer isso. Olha, então, peguei 10 e acrescentei uma dezena. Veja lá na conta, olha, 8 mais 11, 8 mais 3 dá 11. Eu deixo 1 e subo uma dezena, que entendemos isso quando olhamos para o material dourado. Peguei 10 unidades e troquei por uma dezena. Agora eu tenho 1, 2, 3 dezenas. E aí eu tenho um total de 31. Vamos responder a questão. Quantos bolos ela vendeu ao todo? Dona Júlia vendeu ao todo 31 bolos. Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, alegrar alguém com uma canção, mostrar o caminho certo, cumprir com o meu dever como cristão, que é divulgar a mensagem que Cristo deixou, então a minha vida não terá sido em vão. No último discurso de Martin